Boa tarde a todas e todos. Eu sou a professora Carla Ventura e coordeno o polo do Instituto de Estudos Avançados em Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, é uma grande alegria estar aqui com vocês para mais uma aula do módulo 2 de formação de lideranças. Infelizmente, o professor Mozart não pôde estar com a gente, então, em nome dele, do professor Mozart Neves Ramos, titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, sediada no nosso polo do IEA, eu gostaria muito de dar as boas-vindas a todas e todos os participantes. Esta atividade ela é realizada pela cátedra com o Centro Universitário Facens e tem o financiamento da B3 Social e da Fundação Telefônica. Eu agradeço muito aos nossos parceiros, especialmente aqui ao Fabiano e a toda a equipe da Facens, pela parceria e pelo trabalho conjunto. Bom, o tema de hoje, então, é gestão escolar e os desafios da equidade racial, e os nossos palestrantes serão o Elton Souto Lima, que é diretor do Instituto da Cor, e a Larissa Maciel, que é pesquisadora aqui da nossa cátedra no Polo. Eu quero agradecer muito, Elton, por aceitar o nosso convite, e a Larissa também por estar aqui e por hoje compartilharem um pouco aí do conhecimento sobre esse tema, abordando estas questões de equidade racial na gestão escolar, que é algo assim fundamental para a nossa discussão, para realmente, né, melhorar aí a nossa ação relacionada a esse tema. Então, agradeço muito a participação de vocês e aproveito para passar a palavra para a Larissa e desejar a todas e todos um excelente evento. Muito obrigada. Obrigada, professora Carla. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Larissa Maciel, eu sou graduada em Matemática Aplicada a Negócios pela USP aqui de Ribeirão Preto. Trabalho na Cátedra Sérgio Henrique Ferreira há quase 2 anos. Eu iniciei como estagiária e, após um ano, depois que eu me graduei, recebi o convite para continuar desenvolvendo o nosso trabalho na equipe. Hoje eu atuo como pesquisadora e analista de dados e desde o ano passado estou à frente do projeto nosso de educação antirracista e equidade racial na educação. Hoje eu tenho o prazer de dividir a minha fala com o professor Elton e nós juntos vamos abordar a gestão escolar e os desafios da equidade racial na educação. Bom, para começar aqui, eu trouxe um dado inédito obtido no último censo do IBGE de 2022, onde diz que é a primeira vez que a maior parte da população brasileira se declara como parda desde 1991. Se a gente observar, mais da metade da população, cerca de 55,5%, se declara como negra, que é a soma dos autodeclarados pretos e pardos. Neste mapa aqui, a gente consegue identificar a cor ou raça predominante dos municípios brasileiros, nos municípios brasileiros. A gente consegue notar que a maioria dos municípios, que os municípios de predominância branca se encontram na região sul do país. Os municípios de predominância indígena, em sua maioria, estão concentrados na região norte. E, como eu mencionei, a maior parte dos municípios se declarando como pardos. Os dados de raça e cores também são coletados pelo censo escolar, nos formulários do aluno, dos profissionais em sala de aula e dos gestores escolares, seguindo as mesmas opções de autodeclaração do IBGE. O censo ele é fundamental para a gente entender a realidade da educação no nosso país. A diversidade étnico-racial ela reflete na trajetória escolar dos nossos alunos. Por isso é imprescindível a coleta desses dados, de modo que a gente possa compreender a situação educacional do país como um todo, dos estados, dos municípios e das próprias escolas. Depois de entender um pouco sobre como a população brasileira se declara, eu trouxe aqui alguns dados do INEP sobre as matrículas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental no Brasil em 2019. Aqui a gente também consegue observar que a maioria dos alunos, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, se declaram como pardos. Outro dado que nos chama a atenção aqui é o expressivo número de não declarações dos nossos alunos. Esse número, ele acaba impactando no pleno entendimento da diversidade étnico-racial
e o impacto dessa diversidade na educação do nosso país. Bom, mas como está o desempenho dos nossos alunos, considerando a sua raça ou cor? Trouxe aqui um indicador muito importante, que ele é extraído do SAEB, que é o percentual de alunos com aprendizado adequado nos anos iniciais nas duas disciplinas, língua portuguesa e matemática. Através desses dados, a gente já consegue identificar a desigualdade de aprendizado entre os alunos brancos e pretos. 65% dos alunos brancos que concluíram a etapa em 2019 obtiveram o mínimo esperado em língua portuguesa. Entre os alunos pretos, esse percentual foi de apenas 40%. Quando a gente olha para os anos finais, a gente tem números um pouco mais alarmantes, mas, de novo, a desigualdade se evidencia. Em matemática, por exemplo, 26% dos alunos que concluíram os anos finais do ensino fundamental obtiveram um aprendizado adequado em matemática. Já entre os alunos pretos, apenas 12%, 12 a cada 100 alunos, obtiveram o mínimo esperado nessa disciplina. Eu trouxe mais alguns exemplos para a gente identificar a diversidade étnico-racial do nosso país e a desigualdade no desempenho escolar desses alunos. Aqui a gente tem o Maranhão, que tem predominância parda, e Santa Catarina, que tem predominância dos alunos autodeclarados brancos. De novo, a gente tem aqui, principalmente no Maranhão, um número expressivo de não declarações, impactando no pleno entendimento dessa diversidade. Em relação ao desempenho escolar desses alunos nos anos iniciais de 2019, a gente consegue observar aqui que entre os estados a gente já tem uma desigualdade muito grande do aprendizado. Em Santa Catarina, por exemplo, 74% dos alunos que concluíram os anos iniciais em 2019 tiveram um aprendizado adequado em língua portuguesa. Quando a gente olha para o Maranhão, menos da metade dos alunos brancos tiveram o mesmo feito. Entre os alunos pretos, novamente, outra desigualdade. 49% dos alunos que concluíram os anos iniciais tiveram aprendizado adequado nessa disciplina. Entre os alunos pretos, menos da metade. Outro dado que impacta na trajetória escolar dos alunos é a infraestrutura das escolas. Elas contribuem, elas jogam contra ou a favor da trajetória escolar dos alunos. Com isso, o Observatório da Branquitude realizou uma pesquisa, que acho que vocês receberam previamente essa pesquisa, analisando os dados do censo escolar e dos níveis de índice socioeconômico de 2021 dos alunos. Para isso, eles usaram um dado disponibilizado pelo CEPRA, que construiu duas categorias de escolas. As escolas predominantemente brancas, que são as escolas com 60% ou mais de alunos autodeclarados brancos, e as escolas predominantemente negras, com 60% ou mais dos alunos autodeclarados negros. E verificou que 2/3 dessas escolas de predominância branca estão em níveis socioeconômicos mais elevados. Já as escolas onde a maioria dos estudantes são negros, elas se encontram no nível socioeconômico mais baixos. Além disso, considerando a infraestrutura das escolas brancas e negras, a pesquisa trouxe esse comparativo, onde a gente branca possui mais laboratórios de informática, mais quadras de esporte e mais acesso à rede de esgoto do que as escolas negras. Se a gente observar aqui, 56% das escolas de predominância negra não possuem acesso à rede de esgoto. De maneira geral, 69% das escolas da educação básica com melhor infraestrutura no Brasil são majoritariamente brancas. Olhando esses dados, a gente consegue entender um pouco da discrepância no aprendizado entre os alunos brancos e negros no nosso país. Durante os anos, a gente teve alguns marcos legais no Brasil para a promoção da educação das relações étnico-raciais, como, por exemplo, a Lei 10.639, promulgada em 2003, onde ela inclui a obrigatoriedade do ensino da temática da história e cultura afro-brasileira nas escolas, tanto do ensino fundamental e médio, públicas e privadas, e também para incluir no calendário escolar o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro. Já em 2008,
A Lei 11.645 altera o artigo 26A da LDB para instituir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena, além da afro-brasileira, no currículo das redes de ensino. Porém, mesmo em vigor há muitos anos, ainda há muitos desafios na implementação consistente dessas leis, e para isso eu trouxe alguns resultados de pesquisas para nortear a nossa reflexão e as nossas discussões. A primeira pesquisa é uma pesquisa realizada pela Nova Escola, que traz a percepção dos educadores sobre a educação antirracista. Ela ouviu 1.605 profissionais da educação em todo o país. Entre esses profissionais estão professores e gestores escolares. A pesquisa ela é um pouco mais extensa, mas eu trouxe alguns achados aqui. Dentre os resultados, 87% dos profissionais acham extremamente relevante trabalhar com a educação antirracista. 71% se sentem apoiados pela escola para trabalhar com o tema. 94% declaram conhecer a Lei 10.639, mas apenas 14% desses profissionais declaram que o trabalho está avançado ou totalmente implementado em sua rede. Apenas 14%, um índice muito baixo, considerando que a lei está em vigência há mais de 20 anos. Bom, a segunda pesquisa que eu trouxe alguns dados para nortear a nossa discussão é a Lei 10.639, atuação das secretarias municipais e educação no ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Essa pesquisa ela foi desenvolvida pelo GLEDES, que é o Instituto da Mulher Negra, em parceria com o Instituto Alana, em 2023. E ela foi realizada com 1.187 secretarias municipais em todo o país, referente a 21% dos nossos municípios, e traz mais dados alarmantes. Apenas 29% das redes afirmam que desenvolvem ações consistentes e contínuas para a implementação da lei. 18% não realiza nenhum tipo de ação para garantir o currículo racialmente justo, garantido pela Lei 10.639. E 53% não realizam ações consistentes e contínuas, são ações mais pontuais. Agora, alguns dados também da pesquisa sobre o referencial curricular. 58% das redes afirmam que adaptaram o referencial curricular de acordo com a BNCC e dando atenção específica para a Lei 10.639. 32% adaptaram o currículo de acordo com a BNCC, sem considerar a atenção especial à Lei 10.639. E em 9% das redes não houve nenhuma alteração. Mais um dado alarmante sobre a implementação da Lei 10.639. Aqui eu trago um pouquinho sobre a existência da área ou de profissionais especializados responsáveis pelo ensino da história e cultura afro-brasileiras nas secretarias. 74% das redes que participaram da pesquisa afirmam não existir nenhum profissional ou equipe específica para a implementação da lei pelo ensino da história e cultura afro-brasileira. 14% tem 2 ou mais profissionais na secretaria, e apenas 5% possui uma área específica e coordenação específica que atende especificamente à Lei 10.639. 52% dessas redes analisadas na pesquisa afirmam que não investem e não disponibilizam recursos financeiros relacionados à implementação da lei. Dentre as redes que investem, esses 39%, a maioria são os municípios do centro da região sul ou municípios que estão acima de 50 mil habitantes. Em relação à frequência das ações de apoio às escolas realizadas pelas secretarias, a gente consegue observar aqui que a maioria das ações de apoio das secretarias, elas são realizadas de maneira esporádica, não pré-definida, e são ações que deveriam ser regulamentadas. Ações de orientações em casos de racismo, sobre práticas pedagógicas, consulta de coletas de informações, apoio de realização de atividades. A gente tem um número muito expressivo
das secretarias realizando essas ações de maneira esporádica. Mais um desafio aí que a gente constata da implementação da lei. Esse dado, eu confesso, como analista de dados e trabalhando com indicadores desagregados por raça e cor, ele me choca um pouco. Em todas as regiões e de maneira geral, no Brasil todo, a maior parte das redes, elas não acompanham os indicadores desagregados por raça e cor. Aqueles indicadores de desempenho, os indicadores de infraestrutura, e esses indicadores, eles são extremamente importantes para a implementação das leis, para direcionar políticas públicas mais eficazes. Então, esse dado também choca um pouco, porque as redes não olham esses indicadores desagregados por raça e cor, o que acaba impactando na desigualdade de aprendizagem dos nossos alunos. 57% das redes afirmam que oferecem informações sobre a temática pelas secretarias. Essas formações, elas são direcionadas, na grande maioria, para professores e gestores escolares. Poucas para auxiliares e 35 para todos os públicos. A gente sabe que essa temática também ela é muito importante, não só para os professores ou para os gestores, ela deve ser trabalhada de uma maneira geral, com todos os atores envolvidos na educação, toda a comunidade escolar, entre os professores, os alunos, a família. Então, mais um dado aí sobre as formações oferecidas pelas secretarias. Quase 70% das redes afirmam que boa parte das ações e as atividades realizadas são feitas apenas durante o mês ou semana do Dia da Consciência Negra. Outro dado que a gente vê que dificulta essa implementação da lei, porque a lei institui o ensino obrigatório durante todo o ano letivo. A temática ela deve ser trabalhada durante todo o ano letivo, de maneira consistente, de maneira contínua. E para finalizar, eu trago aqui os principais desafios apontados para a implementação da Lei 10.639. Entre elas, a gente tem a falta de apoio, a ausência de conhecimento dos profissionais no ensino e nos projetos das escolas, a ausência de fiscalização e a garantia da implementação efetiva da lei, baixo interesse ou nenhum engajamento dos profissionais em aplicar, em se interessar pela implementação da Lei 10.639. A gente vê que a gente já teve alguns avanços durante esses anos, mas o caminho ainda é longo. Bom, eu, como analista de dados, eu trouxe alguns dados para vocês terem uma noção do panorama geral, desde a desigualdade presente nos indicadores de desempenho dos alunos e as dificuldades da implementação da Lei 10.639, para a gente agora debater, junto com o professor Elton, quais os caminhos e quais as práticas que podem ser adotadas para a gente mudar esse cenário. Então, a minha fala eu encerro aqui e agora eu passo a palavra para o professor Elton Souto. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite para fazer parte dessa aula, dessa discussão, desse debate que é tão fundamental e necessário para a educação brasileira, né? Então, eu queria saudar essa possibilidade que a gente tem, esses espaços que a gente vem criando nos últimos tempos para investigar as questões relacionadas à equidade racial na educação e, a partir disso, pensar também a educação brasileira e pensar a qualificação da educação brasileira. Uma coisa que eu sempre digo, que a educação antirracista, a educação para as relações étnico-raciais, a educação para a equidade racial, ela não é um projeto novo e específico e que deve acontecer nas escolas como mais um elemento aí complementar àquilo que a escola precisa fazer, precisa realizar. A gente entende que esse processo, essa discussão e esse trabalho tem muito a ver com a qualificação da educação. E se a gente quer uma educação inclusiva, uma educação que combata desigualdades,
uma educação que ela olhe para as necessidades de todos os estudantes, a gente precisa, então, nos esforçarmos em direção a uma educação que lute pela equidade racial, uma educação que seja antirracista e uma educação que ela se relacione aí que dê conta das relações étnico-raciais no Brasil, que são relações complexas, né? E são relações que são fundamentais para a gente entender o nosso país e poder avançar também sobre os desafios que ele nos impõe. E a educação é um lugar especial para isso. Então, saúdo o fato de estarmos criando mais um momento e mais um espaço de reflexão em torno disso. Espero que aqui, durante esse encontro, a gente possa trazer algumas reflexões, mas, além disso, provocar alguns deslocamentos, né? Então, eu sempre digo que uma aula, um encontro formativo, um momento como esse que nós estamos aqui realizando, ele precisa ser um momento também de tirar as pessoas um pouco do eixo, deslocar as pessoas um pouco e provocar ações, provocar mudanças, provocar... talvez tem muita coisa aqui que a gente vai falar, que muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já sabem, mas é muito importante que a gente entre também numa atuação que busque o desenvolvimento de ações efetivas, né? Então, nada melhor, inclusive, que trabalhar isso com gestores, com profissionais que têm um papel de liderança, que têm um papel de tomada de decisão, né? Para quê? Para que essas discussões elas se tornem ações e possam mudar esse cenário e esse perfil. A Larissa, ela apresentou aqui alguns dos desafios que nós temos. Então, a gente vê desafio relacionado aos dados, né? Desafio de autodeclaração, né? Então, quem são esses estudantes, onde eles estão, e como que a gente pensa em políticas voltadas para agregar e para avançar com todos os estudantes. Por que isso? Porque a gente entende também que a educação ela não está chegando a todos os estudantes. Essa educação, que é uma educação que nós nos debatemos há tanto tempo para ser qualificada, é muito alarmante a gente pensar que essa educação que precisa ser qualificada, ela não está chegando a uma parcela significativa da população. Então, o desafio ele é muito mais amplo. Quando a gente faz os recortes por raça, os recortes por gênero, os recortes regionais, a gente vai entendendo, a gente vai observando que nós estamos com muitas pessoas no país apartadas, pessoas que estão distantes da aprendizagem. E isso tem explicação, né? É muito importante que a gente vá nas discussões de raiz que explicam essas questões, para que a gente possa também pensar em soluções para isso, para que a gente possa pensar em caminhos para esse avanço, tá? Então, nós vamos debater aqui um pouco, a partir do que a Larissa trouxe, nós vamos debater em duas perspectivas. Uma perspectiva é entender por que isso acontece, né? Entender por que nós temos tantas pessoas apartadas de um processo de aprendizagem, né? E vamos também pensar um pouco quais são alguns mecanismos de saída, ou mecanismos de enfrentamento, entendendo que nós estamos, infelizmente, numa discussão que ela é uma discussão recente, né? Eu costumo dizer que eu estou há 25 anos, a gente estava até falando isso antes de começar, estou há 25 anos na educação, e nesses 25 anos da educação eu não vi a falta e a causa da equidade racial sendo tratada de forma central, como ela merece, como ela deve ser tratada, né? Então, nós estamos diante de desafios antigos, só que de tratamentos muito recentes, né? De lidas que são lidas muito recentes.
E aí a gente precisa tomar um cuidado para não achar que a gente já vai encontrar uma solução muito rápida e muito definitiva em relação a isso, né? Mas o que eu sempre digo é, a gente vai precisar colocar esforços. E esforços, como que na educação a gente move coisas? Como que na educação a gente transforma realidades? A gente transforma realidades investindo dinheiro, investindo recurso, preparando pessoas, formando pessoas, construindo conhecimento, avaliando, né? Testando, fazendo coisas acontecer, né? Errando. Então, a educação ela carece desses esforços. E é muito importante, uma defesa que eu faço é que esses esforços eles sejam colocados em prol de uma educação para as relações étnico-raciais, uma educação antirracista e uma educação que busque a equidade racial. Tá? Então, é nesses aspectos aqui que a gente vai conversar um pouco. Eu vou pedir permissão a vocês para a apresentação que eu bolei aqui. É uma apresentação, tem milhares de slides, mas vocês fiquem tranquilos, a gente não vai passar por todos eles de forma exaustiva. Ela é mais para guiar aqui a minha fala, a minha conversa, porque senão eu falo bastante e acabo me perdendo também um pouco, e para guiar a nossa discussão. É um material que, de repente, vai ser compartilhado com vocês e vocês vão poder também aprofundar mais, espero que sim. Tá? Vamos começar falando de mim. Eu sou Elton Souto, né? Eu sou cientista social com mestrado em gestão e políticas públicas. Eu sou presidente de uma organização não governamental que trabalha com dados, disseminação de conhecimentos e todo um trabalho voltado para apoiar políticas de equidade racial, tanto na educação quanto em outras áreas, que é o Instituto da Cor, que é Dados contra o Racismo. O da Cor ele é parceiro da USP e da Cátedra de Educação aqui do Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto. Eu sou de Ribeirão Preto, né? A gente estava falando isso aqui, nasci em Ribeirão Preto, minha família toda está em Ribeirão Preto, mas eu moro e estou em São Paulo há bastante tempo já, mais de metade da minha vida. Tenho 47 anos, já estou aqui há 25, 26 anos em São Paulo. Sou artista visual, então tenho uma outra lida aí na vida como artista, como desenhista, e sou filho de Idália e de Heretiano, né? Idália é uma mulher branca do interior da Bahia, e Heretiano, um homem negro do interior da Bahia também. Um homem negro que, se fosse vivo, ele teria 115 anos, e é um homem que eu costumo dizer que eu só vou até ele, eu só vou até o meu pai, né? Eu não vou para além dele. Por que eu não vou para além dele? Porque meu pai é um homem negro do interior da Bahia. Se meu pai era um homem negro do interior da Bahia e faria 115 anos este ano, seguramente os meus avós, os meus bisavós, foram pessoas escravizadas. E eu não recupero a memória dessas pessoas, né? Eu vou até o meu pai. E isso é uma coisa importante para a gente pensar, porque é importante pensar como que se constitui, eu estou falando aqui do meu passado, mas como que se constitui o nosso passado como nação, como país. E como que a gente olha para o nosso futuro como país, porque eu sou casado com a Silvana e nós somos pais do Augusto, um menino negro que a gente tem o papel e a tarefa de ajudar a se guiar no mundo, né? E de um mundo com menos desigualdades, né? Então, é isso que a gente pensa. Eu faço questão de apresentar isso, porque são essas questões aqui que me guiam, né? São essas questões que fazem com que eu olhe para o nosso passado, que eu pense como que a gente atua nesse presente, criando outras possibilidades de futuro, né? Então, não tenham dúvidas. Quando eu estou aqui falando com vocês e quando nós estamos aqui dentro desse processo, minha intenção é
influenciar vocês a partir de informações, de dados, de questões, de discussões, para que vocês entrem nessa discussão e apoiem esse trabalho junto comigo, junto com tantas outras pessoas que estão atuando com isso historicamente, tá? Aqui a gente vai fazer uma abordagem, então, pensando uma questão mais histórica. Eu sou cientista social, então eu não consigo sair dessa questão de pensar contextos, né? Então a gente vai pensar um pouquinho de contexto e vamos pensar também em como que a gente avança a partir desses contextos, como é que a gente cria condições para qualificar e para avançar sobre os desafios que a gente enfrenta, tá? Primeiro de tudo, a gente parte de uma coisa muito básica, muitas vezes, para a gente que trabalha com ciências sociais, história e tudo, que é, do ponto de vista didático, trazer uma linha do tempo. Nós sabemos que a história, ela não é feita numa linha reta, né? E nem numa linha evolutiva, né? Ela é cheia de ir e vir, ela é cheia de mudança, ela é cheia de nuances, tá? Mas aqui, somente do ponto de vista didático, é importante a gente pensar uma informação que tem algumas informações, gente, que são muito básicas para a gente começar uma discussão como essa. Uma informação primeira esse país, estima-se que nesse país 4,2 milhões de pessoas viveram como pessoas escravizadas. Estamos falando de homens, mulheres e crianças, né? Isso é o maior contingente de pessoas escravizadas nas Américas. E foi aqui, foi no Brasil. E durante um tempo na história muito vasto, são mais de 300 anos, quando a gente marca a chegada dos portugueses até a abolição, que é em 1888. Né? Dentro disso, a gente está olhando para algo que é dentro de um tempo histórico muito vasto. Se a gente pensa que a abolição ela tem um pouco mais de 130 anos e que as pessoas negras nesse país e as pessoas indígenas nesse país começam a ter uma garantia de direitos fundamentais somente a partir da Constituição, que foi ontem, 1988, isso dá conta do tamanho do nosso desafio. Então, olhar para essa linha do tempo, e muitas vezes eu defendo que essa linha do tempo, que esses dados, que essas informações, elas estejam presentes nas escolas, é fundamental para a gente entender quem somos, para entender como que um país, como que uma sociedade, ela é marcada por um processo como esse. E um processo que foi um processo de desumanização, né? Quando a gente olha, aqui essa linha do tempo é uma outra forma de ler a linha do tempo, que se a gente fosse transformar isso em 24 horas de um dia, é como se a escravidão ela tomasse 18 horas do nosso dia. Olha só, que horas são agora? Agora nós estamos às 18 horas e 7 minutos. A escravidão acabou há 7 minutos. Né? Aí, durante 4 horas e meia desse dia, nós temos um processo de abolição, mas sem direitos reconhecidos. Então, nós temos um contingente populacional que, em 1888, deixa de ser escravizado e passa a viver sem ter nenhum direito reconhecido e sem ter, especialmente, política pública voltada para acolher essas pessoas e para fazer um processo de inclusão dessas pessoas na sociedade brasileira. E só lá na frente, e só durante um espaço muito curto desse tempo de 24 horas aqui, durante 1 hora e meia, a gente fala de direitos reconhecidos. Então, isso é muito vasto do ponto de vista histórico, isso é muito recente do ponto de vista histórico, e isso, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da configuração da sociedade brasileira, isso deixa muitas marcas. Isso ajuda, inclusive, a explicar muita coisa.
O que marca esse processo da escravidão? Né? Quando eu falo de 4 milhões de pessoas escravizadas. Pessoas tratadas como mercadoria, então tem um processo de desumanização. Pessoas tratadas como desprovidas de alma e pessoas culturalmente inferiores. Tratar pessoas como mercadoria, como desprovidas de alma e culturalmente inferiores, criava o alicerce, né, para a exploração, para a exclusão e para a violência. Então você tem uma articulação aqui que ela é econômica, que ela é religiosa e que ela é também científica, que ela vai se basear dentro desses campos, com o tempo, para justificar uma situação de extrema violência, e que acontece durante mais de 300 anos, e que nos funda. Né? Então, esse é um processo de dominação que ele é profundo e ele é estrutural. E por que ele é estrutural? Ele é estrutural porque ele vai sedimentando e ajudando a organizar a nossa forma de pensar, de agir, de se estruturar, de se organizar como sociedade, dentro de uma lógica que é uma lógica em que um contingente populacional é entendido como aqueles desprovidos de capacidades para se desenvolver, para avançar e para serem pessoas dignas e cidadãos brasileiros. E esse é um processo que, ao longo dos anos, ao longo do tempo, ele vai ganhando determinadas nuances. Né? Na pós-escravidão, né, a gente tem uma população que deixa de ser escravizada, só que, como eu disse agora há pouco, ela tem uma ausência de políticas públicas, direitos que não são garantidos, e especialmente propriedade que não são asseguradas. Então, essas pessoas não têm direito à terra, não têm direito à propriedade, não têm direito ao trabalho, não têm direito à escola. E isso faz parte de uma escolha feita pelo Estado brasileiro e feita pela sociedade brasileira. Eu costumo dizer que o Estado brasileiro, no caso, ele não criou escola para a população negra depois da escravidão, mas ele criou presídio, né? Ele criou hospício, ele permitiu a criação de favelas. Então, a gente não pode pensar isso como obra do acaso. Isso precisa ser entendido como um projeto. E por que esse projeto? Porque a miscigenação, por exemplo, e o fato de esse país ele ser de maioria negra, era visto como um problema, era visto como algo que poderia causar uma degeneração à nossa sociedade. Então, para isso, existe um processo que é um processo de branqueamento da sociedade brasileira. E quando a gente fala de cotas para brancos, e quando a gente fala da criação do mito da democracia racial, a gente está falando de uma sociedade que ela se quer mais branca, ela se quer mais pautada por valores que são valores europeus, eurocêntricos, são valores de superioridade. Então, quando acontece todo um processo de imigração e que imigrantes eles são incentivados pelo governo brasileiro para virem para o país, existe uma questão que a gente precisa colocar, que é, nós não estamos falando que nós somos contra as pessoas brancas, contra os imigrantes, contra as pessoas que vieram, não é nada disso. O professor Hélio Santos, economista, ele fala do Museu da Imigração aqui em São Paulo, muitas vezes. E quando a gente vai visitar o Museu da Imigração aqui em São Paulo, as fotos dos imigrantes são fotos de pessoas desvalidas. As pessoas que vieram para o Brasil, elas vieram em busca de uma vida que era uma vida melhor. São pessoas que, se pudessem ficar nos seus lugares, ficariam nas suas terras, nos seus países e tudo. Foram pessoas que foram expulsas, são pessoas que foram excluídas, a maioria delas. Qual é a diferença que existe?
essas pessoas, quando chegaram ao Brasil, elas foram acolhidas por políticas públicas, de terra, de propriedade, de emprego. Mas isso não tem nenhum problema. As políticas públicas, elas precisam existir para isso, né? É preciso que se olhe para essas pessoas que chegam desvalidas e elas sejam cuidadas. O problema, a questão que a gente problematiza aqui é que foi feito para algumas pessoas e não foi feito para outras. Foi feito isso para os imigrantes que chegaram, mas não foram feitos isso para a população negra que tinha deixado de ser escravizada, né? Então, essa escolha que é um ponto que a gente precisa olhar e a gente precisa enxergar e a gente precisa avançar sobre isso. Porque isso também vai explicar muito das nossas mazelas, vai explicar muito desses dados que a Larissa apresentou agora há pouco. Eles não podem ser interpretados porque pessoas negras aprendem menos que pessoas brancas, porque isso é um fato natural. Isso foi criado historicamente e criado dentro de um processo de exclusão, né? E de um projeto de exclusão também. Com o tempo, o mito da democracia racial ele vai tratar de uma questão de que o Brasil é um país sem conflitos raciais. O Brasil é um país onde a harmonia entre as raças ela existe. E esse é o nosso nosso grande feito para a humanidade. Isso, por um aspecto, é interessante você pensar nisso. Você pensar um país que ele é constituído por diferentes raças, que ele é miscigenado e que ele tem uma possibilidade de convívio que não é um convívio segregador. Porém, é muito importante que se a gente fica neste plano, nós aceitamos essa realidade, essa questão como uma realidade. Mas quando a gente começa a avançar um pouco mais sobre isso, quando a gente começa a aprofundar sobre isso, então, a Larissa, por exemplo, quando ela traz os recortes raciais para entender como que a educação, por exemplo, está chegando a algumas pessoas e não está chegando a outras, a gente começa a entender que não não é essa a realidade que nós vivemos. Não é uma realidade de uma democracia. É uma realidade onde algumas pessoas estão sendo mais favorecidas que outras. Algumas pessoas estão tendo mais oportunidades do que outras, né? E o mito da democracia, ele ajuda a fazer com que essas coisas sejam vistas de uma forma de que, olha, a gente não precisa se aprofundar sobre isso. A gente não precisa lidar com essas questões. Então, por isso que ele é um problema, né? A gente precisa avançar sobre isso também. E entender que não necessariamente o fato da gente não ter um país onde tem rua para branco e rua para negro, que tem hospital para branco e hospital para negro, que tem bebedouro para branco, bebedouro para negro, como nós vimos em situações como na África do Sul, como nos Estados Unidos, não significa que não existe aqui uma desigualdade que é uma desigualdade brutal. Que não exista alguns muros que são invisíveis, né? Alguns lugares que pessoas negras não são bem-vindas, ou então que elas nem circulam. Basta pensar alguns restaurantes onde, porventura, nós vamos, basta pensar como que essas pessoas estão representadas nas artes, nas telenovelas, nas publicidades, né? Basta a gente pensar quem são as pessoas que estão dentro das escolas particulares e quem está dentro da escola pública. Basta pensar quem são as pessoas que estão, que lugares as pessoas ocupam dentro dos nossos próprios locais de trabalho, né? O gestor da escola, ele é branco ou ele é negro? A maioria dos gestores é branca ou é negra, né? A pessoa que está cuidando da merenda da escola, ela é uma pessoa branca ou ela é uma pessoa negra, né? Os nossos estudantes, em que lugares que eles estão? Então, esse tipo de reflexão e esse tipo de questionamento é importante porque ele vai ajudando a gente a debater esse mito, a discutir esse mito,
né, a repensar esse mito também. E quando a gente entra para um momento atual, eu olho com bons olhos o momento atual, porque assim, ele é um momento que ele nos traz um problema muito grande, porque a gente acho que está tendo um conjunto de evidências sobre o desafio que talvez a gente não estivesse tendo acesso anos atrás, né? Então, por exemplo, tem um momento como esse aqui, onde a gente pode discutir sobre essas questões. Se a gente for olhar, talvez há 5, 6 anos atrás e tal, isso não seria comum. Talvez nós estivéssemos aqui debatendo outras questões da educação, né? Então, acho que existe, sim, uma discussão maior sobre o enfrentamento ao racismo e promoção de equidade racial, né? Existe uma noção de dados e evidências, né? O Instituto da Cor mesmo, ele nasceu com esse propósito, né? Há marcos legais que são recentes. Alguns setores da sociedade começam a ter um entendimento maior sobre o racismo e sobre as necessidades de avançar sobre isso, né? Mas a gente entende também que é necessário políticas que sejam mais profundas e que sejam mais sistêmicas também, né? Apenas falar sobre não vai promover as mudanças e os avanços que a gente precisa que faça, né? Que aconteça, né? Então, eu sempre penso que é muito importante que nós, que trabalhamos com a educação, a gente entenda esse momento como um momento de oportunidade para que a gente possa avançar sobre um campo de desigualdade que ele é muito estruturante para a nossa atuação. E eu penso que talvez seja a grande fronteira que a educação ela precise avançar, que é como que a gente transforma, como que a gente muda esses mecanismos de desigualdade, como que a gente inclui pessoas, como que a gente avança nesse aspecto, né? E por que que isso também, quando eu falo isso, eu acabo clamando para que essas coisas aconteçam, porque tem um negócio que a gente chama de invisibilidade visível, né, lá no DAP, que é a Constituição, ela fala de direito para todos, a Constituição brasileira. O artigo 210 fala de diversidade cultural, né, de conteúdos mínimos, né, para o ensino, de maneira a assegurar uma formação básica e assegurar também os valores culturais e valores de diversidade do povo brasileiro. Então, vejam, isso não é uma conversa que começou agora. E essas questões, elas não entram na Constituição brasileira somente porque um conjunto de deputados e deputadas brancos, né, de classe média, com uma vivência na vida, que é uma vivência na vida que talvez não tenham vivenciado situações de maior diversidade ou de maiores desafios, decidiram que isso é bom, né? Isso aqui foi fruto de uma discussão e de um processo muito grande envolvendo movimentos sociais, movimentos raciais, movimentos negros, movimentos indígenas, né? Então, isso é a sociedade, na verdade, atuando sobre a política para que a política possa trazer marcos que sejam orientadores desta sociedade. Então, essa discussão, e isso é importante porque essa discussão sobre antirracismo, diversidade, inclusão, equidade racial, ela não nasceu agora. Ela não nasceu agora. E é importante que a gente recupere esses marcos. Agora, tem uma problemática aqui, porque o sistema educacional ele sempre esteve repleto, né, dessas questões e questões relacionadas à discriminação, preconceito, racismo, tanto em suas práticas cotidianas quanto na relação ao conteúdo ministrado. E como que essas coisas elas vão se processando? Elas vão se processando de uma série de jeitos, né? Quando a gente, no nosso sistema educacional, olhamos para os conteúdos, e os conteúdos eles são somente de matriz europeia, por exemplo, nós estamos desconsiderando um conjunto de saberes
foram construídos ao longo da história e que não fazem parte dessa visão. Quando a gente bebe na fonte de tantos outros saberes e que desconsidera, por exemplo, os saberes indígenas, desconsidera a forma como as pessoas aprendem, a forma como as pessoas se relacionam e tudo, nós estamos negando uma possibilidade de um convívio maior e de uma superação de discriminação. A gente está falando de mais pertencimento também. Então, e é muito importante que a gente, dentro dos conteúdos que são ministrados, dentro da forma como as aulas são feitas, de como a gestão é feita, o quanto que nós não estamos carregando essas discussões, essas ações de vieses. Quanto a gente não está carregando isso de uma lógica, que é uma lógica que ela não promove a equidade, que ela não congrega as pessoas e que ela não respeita uma diversidade que é tão grande e é tão presente dentro da escola pública, né? E isso é importante também porque muitas vezes é na escola o primeiro lugar onde uma criança negra e uma criança indígena vai sofrer discriminação. Muitas vezes vai ser nesse primeiro lugar que ela vai entender que ela é diferente. Mas é diferente para quem? É diferente em relação ao quê? É diferente em relação a quem? Né? Tem uma história que aconteceu com o meu próprio filho. Meu filho tem 10 anos. Quando ele tinha 7 anos, meu filho tem um cabelo encaracolado, crespo. Um amiguinho vira para ele e fala que o cabelo dele era o cabelo mais feio da escola. Numa escola particular, de maioria branca, de maioria de crianças brancas. E meu filho chegou aturdido, assim. Ele chegou, falei, mas o que isso significa? Eu tive que explicar para uma criança de 7 anos o que é o racismo. E isso é absolutamente violento. Agora, o que faz o cabelo encaracolado de uma criança negra ser entendido por outras crianças como o cabelo mais feio da escola? De onde que vem esse pensamento? De onde que vem essa visão? E essa violência ela está presente o tempo inteiro, né? Então, quando se fala, poxa, por que a escola trabalhar agora com o antirracismo? Porque o racismo muitas vezes vai ser o primeiro lugar social onde a criança ela vai lidar com essa situação e sem saber o que é, né? Então faz parte, inclusive, da escola criar mecanismos para isso. A escola do meu filho falou, poxa, mas Elton, a gente não vai proteger o seu filho de todas as discriminações que ele vai sofrer ao longo da vida. Poxa, é triste isso, né? Ouvir esse negócio, né? Porque significa que ele vai lidar com isso em outros espaços. Agora, por outro lado, o que a gente conversou, eu e minha esposa, falamos, olha, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que a escola cumpra o seu papel. Faça o seu papel. Então, por exemplo, ser um espaço seguro para o meu filho. Meu filho entender que se ele falar isso, se ele foi ofendido no pátio, e ele falar isso para a professora não vai entender isso como bullying apenas, não vai entender isso como uma coisa de criança, como uma questão para ser colocada debaixo do tapete, mas vai entender isso como uma ofensa racista. Vai entender isso como um problema. E vai entender isso como algo que precisa ser tratado, que precisa ser cuidado do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista dos encaminhamentos, né? Quando se fala de protocolos, por exemplo, para a lida com o racismo na escola, essas questões são fundamentais, porque a gente precisa ter aparato e ferramenta para lidar com isso. E repito, a escola tem aparato e ferramenta para lidar com uma série de coisas, né? Então, é tempo de lidar também com essas relações. E aí, quando a gente fala dessa questão da invisibilidade, esse dado aqui é um dado que a gente no da cor, lá, a gente é bem chato, quando a gente olha para a Base Nacional Comum em um documento de mais de 600 páginas, e a gente vê que termos como equidade racial, étnico-racial, negros, são tratados pouquíssimas vezes no documento.
Então, quando a gente fala que as normativas elas estão dando pouco lugar para isso, a gente está falando de invisibilidade, porque se a base nacional comum ela não está trazendo isso na sua centralidade, vai ser muito difícil a escola trazer isso para a sua centralidade também, de uma forma sistêmica, de uma forma profunda, né? Não estamos aqui, gente, dizendo que não há pessoas, não há indivíduos, não há práticas comuns em algumas escolas, que não tem iniciativas acontecendo e que são iniciativas que são inovadoras e que transformam e que mudam. Aqui a gente está falando no âmbito mais amplo, no âmbito de sistema educacional mesmo, tá? E essas práticas individuais, elas são muito bem-vindas, mas elas precisam avançar para uma prática maior. E aí, quando a gente fala dos desafios da implementação da lei, que a Larissa trouxe também ali, como que as secretarias elas estão se debatendo sobre isso. Quando a gente vai para dentro da escola, e tem esse livro aqui da professora Nilma Lino Gomes, que é uma referência no tratamento da lida com a lei, ela vai trazer um conjunto de desafios. Desafios esses que talvez vocês estejam vivenciando ou já vivenciaram. Então, primeiro, tem um desconhecimento dos membros da comunidade quanto aos documentos que orientam a lei. Então, as pessoas desconhecerem a lei, tanto no âmbito da gestão quanto no âmbito da sala de aula. Uma falta de preparo teórico e técnico dos professores. Resistência, né? Resistência dos responsáveis pelas crianças em lidar com essas questões. Resistência de professores a lidar com essas questões. E por quê? Porque isso não é simples. Tá? Não é simples uma família se assumir como negra. Não é simples uma criança se assumir como negra. Gente, a gente está falando de um processo histórico de mais de 500 anos, onde essas pessoas elas foram colocadas e foram tratadas num lugar de subalternidade. Então, quando a gente fala de autodeclaração das crianças, esse trabalho precisa vir acompanhado de um processo de autoestima, de um trabalho que reconheça identidades, de um trabalho que a criança ela tenha empoderamento suficiente para se colocar nesse lugar, né? Então, nós estamos falando de algo que é mais complexo, tá? E que não foi tratado ao longo desses anos também. Pouca diversidade dos materiais. Então, existe um problema aqui com relação aos materiais, né, e como tratar isso na escola. E o ensino, muitas vezes, ele está presente em sala de aula, não em sala de aula, mas em alguns eventos e atividades externas. Estão enxergando algum paralelo com aquilo que a Larissa trouxe em relação à pesquisa que o Instituto Alana trouxe também? Ou seja, que as ações elas vão ficando pontuais. E aquilo que também a Nova Escola também trouxe na sua pesquisa. Então, datas simbólicas, as práticas pedagógicas sobre o tema não ocorrem em todo o currículo, né? Então, às vezes ela está muito centralizada em algumas áreas específicas, né? E existe uma dificuldade em classificar quais seriam os conteúdos relevantes, escassez de recursos didáticos e recursos financeiros, né? E o ensino de história e cultura afro-brasileira, ela está muito focada em iniciativas isoladas e não em iniciativas sistêmicas. Então, esse conjunto de desafios aqui, e eu gostaria, aqui a gente não vai ter tempo, mas eu gostaria que esse material fosse compartilhado com os gestores e vocês, em reuniões de planejamento, em reuniões de ATPC e tudo, de repente pensarem sobre esses desafios. Pensarem quais são, entre esses, quais são os que mais pegam nas escolas de vocês. E como que vocês podem pensar em avançar sobre isso, em qualificar isso. Quando a gente fala de política sistêmicas, tem um material aqui que eu gostaria de deixar também de indicação. É um material do Todos pela Educação, que fala sobre equidade étnico-racial na educação. E ele trabalha dentro de um campo mais da política sistêmica, tá? Da política de educação. Então, ele está olhando muito para as secretarias de educação, mas é interessante que nós, como gestores escolares, também a gente possa trazer isso para uma discussão dentro da nossa escola.
Lá no DACOR, a gente também traduziu esse documento dentro de eixos, né, sistêmicos que a gente precisa olhar para cuidar dessas questões. Então, por exemplo, lembra que a Larissa trouxe que muitas pessoas desconhecem a lei e a professora Nilma Lino também falou sobre isso. Então, institucionalizar, entender as diretrizes, entender quais são as diretrizes da Secretaria de Educação em relação a isso, quais são as diretrizes da escola em relação a essa temática, é importante. E fazer isso correr pelos professores, isso ser entendido pela comunidade escolar, é fundamental. Mudança na prática pedagógica. Então, se não acontece mudança na prática pedagógica, é como se essas diretrizes elas fossem somente cartas de intenção. Muito bonitas, muito interessantes, mas como que a gente muda isso ali na nossa prática? Nos materiais, nas ações, nos exercícios, nos conteúdos que são ministrados e são trabalhados. Então, esse é um ponto de preocupação também. Dados e evidências. Larissa falou muito sobre isso. A gente precisa recortar esses dados. Se a gente olha somente para o todo, uma escola que ela olha, puxa, os nossos estudantes aqui, a maioria deles está indo bem no IDEB. Né? Ou então, a maioria deles está indo bem nas provas de língua portuguesa e matemática. Mas e quem não está? E quando a gente recorta isso por raça, o que, que isso nos revela? O que, que isso nos mostra? Então, esse tipo de visão de dados, é possível ela ser feita também dentro da escola. Né? É possível esses recortes serem feitos dentro da escola. E até assim, dentro da sala de aula, dentro da escola, como é que esses estudantes estão convivendo? Como é que eles se agrupam? Onde que os estudantes negros estão sentados dentro da sala de aula? Né? Meu filho falou um dia desses, né? Ele falou, as pessoas negras na escola, elas se amam mais. Isso é uma coisa incrível que ele disse. E por que que elas se amam mais? O que que ele está querendo dizer com isso? A gente fica mais perto um do outro. A gente convive mais um com o outro. A gente dá força um para o outro. Né? Eles estão mais juntos. Então, será que isso acontece na nossa escola também? Será que isso acontece de algum jeito? Né? Formação e acompanhamento. Ali na pesquisa foi falado, falta muito apoio dos professores, falta muita visão, muito entendimento sobre isso. Então, ter formação, mas a formação, ela é um lado da moeda. O outro lado da moeda é o acompanhamento pedagógico, gente. Então, fazer 50 mil formações, mas não acompanhar quais são os desafios que esses professores estão vivenciando, e aí o papel do coordenador pedagógico, por exemplo, é um papel muito importante nisso, é fundamental, porque para entender o quanto que essa formação está gerando mudança. Por exemplo, a minha intenção aqui é que essa formação, esse nosso encontro aqui, esse processo pelo qual vocês estão passando, gere mudança e que vocês sejam acompanhados em relação a isso, né? E para quê? Para medir o quanto que essa coisa está funcionando ou não. Porque senão a gente não sabe se tem que mexer na formação, se tem que mudar a avaliação, se tem que contratar mais pessoas. A gente fica às cegas em relação a essa questão. Falar que fica às cegas é um termo capacitista. A gente fica sem noção e entendimento sobre onde está o desafio. Né? Então, por isso que o acompanhamento ele é fundamental. E a gente fala de ações afirmativas também. Por que ações afirmativas? Porque primeiro, a gente tem que ter mais pessoas negras, indígenas e quilombola nos lugares de gestão, nos lugares de tomada de decisão, nos lugares de enfrentamento dessas questões. Né? E para isso, muitas vezes, a gente vai precisar criar cotas, sim, criar ações afirmativas, sim, a gente vai precisar induzir determinados processos. Né? Senão, tudo fica do jeito que está. E esse status quo, ele não muda. Tá? A permanência do status quo, gente, é uma coisa assim que a gente carrega ao longo da nossa existência nesse país. Não vamos mexer em tantas coisas, vamos deixar as coisas, não vamos incomodar ninguém. Né? E talvez alguns alicerces, algumas coisas, elas precisam ser removidas, precisam ser tratadas.
Essa pesquisa que o Instituto Alano e o Instituto GLEDES fizeram, ela tem uma outra parte, que é muito legal, vocês, acho que eu encaminhei, né, nos materiais prévios, eu encaminhei também. Mas aqui ela tem experiências de 6 municípios com a lei. E aqui eles fizeram um trabalho mais qualitativo, né, para entender como que como que esses municípios eles avançaram, tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar o que eles fazem de bom, temos investimento em material didático, investimento em formação para toda a comunidade escolar e formações sistêmicas, né? Eles procuram desenvolver e entender a regulamentação, então fazer com que as pessoas entendam o que é a lei, criam outras leis, criam outras normativas, né? Existe equipe dentro das secretarias voltadas para isso. Isso pode ser reproduzido na escola. A gente pode ter profissionais na escola, professores na escola, que estejam atentos a essas questões e que puxem essas questões. Mas não que puxem sozinhos. É legal que eles puxem dentro de um coletivo, dentro de uma ação que seja mais de gestão da escola. Mas vejam que eles fazem muitas coisas e fazem de uma forma coordenada e não fazem de uma maneira pontual. As formações acontecem de uma forma contínua, né? As equipes estão constituídas de uma forma também contínua. Olham para as regulamentações e para os marcos legais. Eles fazem ações que são ações coordenadas e investem no material didático e na formação de pessoas, né? Aqui eu não vou passar por tantas coisas, mas eu trouxe aqui um exemplo do CET, que trabalha no Centro de Estudos e Relações de Trabalho e Desigualdade, cuja diretora é a professora Cida Bento, que escreveu esse livro aqui, O Pacto da Branquitude, que recomendo que todo mundo leia. O Pacto da Branquitude é um livrinho pequeno, curto, mas onde a professora, de uma forma muito didática, ela explica como que esse mundo ele está constituído e está sendo construído cada vez mais para determinadas pessoas e por determinadas pessoas e excluindo outras tantas. No caso, excluindo as pessoas negras e pessoas indígenas, né? E o CERT, ele tem todo um trabalho de prêmio para escolas e práticas antirracistas, né? Então, aqui a gente trouxe um conjunto de práticas, né, de escolas, né, que foram premiadas e que estão fazendo um trabalho que é um trabalho bastante rico dentro desse campo. Tanto trazendo a questão da valorização da cultura, como trazendo uma questão de pensar a história das pessoas negras e a história de como que isso impacta a escola e como que isso impacta as mudanças relacionais ali na escola nesse sentido. Alguns projetos que falam das relações entre Brasil e África, né, também para trazer esse reconhecimento e para trazer esse fortalecimento da identidade. Vejam que a questão do fortalecimento da identidade, do fortalecimento da autoestima, do fortalecimento do pertencimento das pessoas negras, dos estudantes negros, no caso, na escola, é algo que é fundamental. E por que isso? Porque isso aparece em tantos projetos, gente. Porque essas pessoas precisam entender que a escola, ela é um lugar feito para elas. É uma coisa sutil, mas que a gente precisa prestar muito atenção. Quando a gente fala dessa questão apartada, desses estudantes apartados, distantes da aprendizagem, a gente está falando de um espaço que é um espaço que precisa ser democrático e de uma política pública que ela é tão vasta e profunda como a política de educação básica e pública, mas onde os estudantes negros, possivelmente, eles não se reconheçam nesses lugares. Então, é interessante a gente pensar por que as práticas antirracistas e o trabalho antirracista, ele vai trabalhar muito fortemente na questão
da identidade, do pertencimento, da valorização da cultura, da valorização da autoestima, né? Do pensamento sobre isso. Porque a gente precisa mover isso nessas pessoas, para elas entenderem também que essa escola pertence a elas, que essa escola considera essas pessoas, as considera, que essa escola ela é uma chave de oportunidades que elas não podem perder, né? Então isso nos chama muito a atenção e mostra o quanto que isso é importante. Uma feira de ciências decolonial, uma feira de ciências que ela está olhando não para a ciência que é eurocêntrica, que está somente centrada numa base europeia, mas ela vai olhar também como que foi a matemática criada na África. Quais são as possibilidades que você tem de pensamento científico dentro de outros saberes? Então, isso, em termos de amplidão de conhecimento, é um negócio muito rico. Teve uma coisa, teve um trabalho, aquela rubrica que eu falei para vocês, aqueles 5 eixos ali, teve um lugar que nós aplicamos no Ceará. E aí a pessoa coordenadora de lá, ela me encontrou num evento e ela falou uma coisa que foi bastante interessante, que ela falou: Elton, sabe o que aconteceu? Aquilo começou a dinamizar a gestão. Por quê? Porque a gestão, ela olhava somente as mesmas coisas. A gestão, ela tratava sempre da mesma coisa. E aquilo não tinha efeito. E não via mudança. Então as pessoas caíam num lugar comum. Caíam, inclusive, numa coisa de que, assim, não adianta mudar tantas coisas. Quando entrou uma discussão sobre equidade racial e começaram a fazer recorte racial de dados, começaram a entender os desafios que eram desafios de convívio, entender os desafios que era trazer esses conteúdos para dentro da escola, a gestão ela começa a ter uma dinâmica que é maior. Então, vejam, são outros elementos que entram nessa discussão e dinamiza a discussão da gestão. Faz essa gestão se tornar mais viva, mais intensa, para lidar com desafios que são desafios muito profundos também, né? Então, a gente pode dizer, puxa, mas é ruim, porque são outros novos desafios chegando na gestão. Puxa, mas é uma gestão sendo dinamizada para tratar de coisas que talvez ela não olhava, e isso está fazendo ela ganhar um outro gás, ganhar uma outra vida, ganhar um outro lugar, um outro campo de possibilidades. Então, isso me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção como algo interessante. Só voltando aqui, a Escola Maria Filipa de Salvador, que é a primeira escola afro-brasileira do país, né? Então, ela tem um foco em educação escolar fora dos marcadores que são eurocêntricos, né? Desenvolve atividades voltadas à prática antirracista. Tem um livro, que agora eu não vou lembrar, mas tem um livro dessa... Depois a gente manda um conjunto de livros que fazem parte aqui das nossas discussões. Mas que o nome do livro é Como se tornar um educador antirracista, né? Que vai falar da experiência dessa escola. Tá? Aqui, isso. Então, fala de formação para pedagogias afroeducativas. O que será que é isso? Né? O que será que é isso? E o que será que isso traz de novo para a prática pedagógica? O que será que isso traz para dinamizar a prática pedagógica e as práticas de gestão? São esses pontos que é legal que a gente fique atento, né? Que a gente olhe atento. Tem um outro conjunto de coisas que a gente tem, que eu chamo muita atenção para isso, porque eu acho que nós estamos vivendo também uma situação, esse é o meu lado mais positivo e mais otimista falando. Nós estamos vivendo um momento na educação, nessa questão das discussões étnico-raciais e do enfrentamento ao racismo, onde muita coisa está aparecendo em conjunto. E é muito legal que a gente olhe para isso. Tá? Então, tem material sendo publicado, tem formação sendo feita, tem dados sendo levantados, tem visões sendo construídas a partir disso. Então, a gente não está no zero.
gente, e isso é muito importante. Não se sintam no zero em relação a isso. Por mais novo que seja a questão, nova que seja a questão, por mais intensa e desafiadora que seja a questão, não se sintam como se estivessem começando do zero. Por exemplo, tem um material todo aqui da ação educativa, que é esse Indicadores de Qualidade na Educação, que é um trabalho, é uma publicação densa. Vocês baixam isso aqui no site da Ação Educativa, site do Instituto de Banco também, e ali tem um conjunto de práticas de gestão, né, que podem ser incorporados. Incorporados para tratar somente da discussão antirracista? Não, para tratar de melhoria da escola. E isso é importante que seja dito. Nós não estamos falando aqui de alguma coisa circunscrita. Quando nós falamos, a questão da equidade racial, ela é tão profunda, tão estruturante, que ao movimentar isso, a gente está mexendo com vários outros elementos da escola. E esse entendimento ele precisa ser feito. Não é um projeto a mais, é uma dimensão a mais que não estava sendo considerada ao longo dos anos, que precisa ser considerada porque ela é estruturante para essas mudanças. Então, materiais densos como esses, eles são importantes por causa disso. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma dificuldade em pensar como fazer um diagnóstico, como levantar dados, como trazer isso para dentro da escola. O IED, que é parceiro também aqui da cátedra, parceiro do DACOR, parceiro nosso aqui ao longo do tempo, o pessoal que criou o QEDU, que acho que vocês devem conhecer, né, criou um guia para realizar um bom diagnóstico de equidade racial. É um passo a passo, são 10 passos para levantar questões, para levantar dados, para discutir questões. A nova escola, o DACOR assessorou a nova escola durante um ano nas suas pesquisas, nos seus materiais, nos seus posicionamentos, e a nova escola ela tem, por exemplo, um conjunto de materiais e cursos com foco em educação antirracista. O Instituto DACOR ajudou a fazer curadoria, ajudou a fazer leitura crítica, a pensar esses processos junto com eles. Então, tem material, tem muito material, tem muita coisa muito vasta ali. Possibilidades de feedback, de vocês trocarem, encaminharem coisas e por aí vai. Deixo à disposição, obviamente, a organização que ajudei a fundar, que é o Instituto DACOR, né? Que o DACOR ele tem um conjunto de cursos que estão disponíveis no YouTube, né? Podcast, artigos. Fizemos um levantamento sobre a Lei 10.639 também, lá em 2022. Então, tem um conjunto de conteúdos ali que está disponível para vocês. Tá? E uma outra coisa também que eu trouxe para cá é o Instituto Vini Júnior, que tem feito um trabalho bastante interessante de educação antirracista também, de educação para as relações étnico-raciais, fazendo uma interface com tecnologia, fazendo uma interface com futebol, né? Fazendo um conjunto de interfaces e de relações ali, que é interessante conhecer, é interessante enxergar, é interessante talvez trazer algumas práticas para dentro da escola, né? Tem atividades, tem projetos que são feitos ali e que vocês podem beber da fonte também disso. Então, abrir essas possibilidades, dialogar com essas possibilidades, pesquisar essas possibilidades aqui é interessante para a gente não sair como se fosse um marco zero, sabe? Como se fosse um lugar onde a gente não tivesse por onde nos guiar, né? E tem, né? Acho que isso que eu queria também deixar muito, muito claro, muito presente aqui na nossa fala, que existe onde a gente se guiar, tá? Eu acho que eu extrapolei o tempo assim absurdamente, né? Mas eu acho que cabe ainda um tempo para as pessoas trazerem perguntas, trazerem questões. Espero ter ajudado aqui na compreensão e nas discussões, mas especialmente espero que a gente tenha deslocado um tanto vocês para conhecerem mais, para avançarem mais sobre isso
e vocês são convidados a se dinamizarem também, acho que com o exemplo que eu dei, de que é possível, talvez, avançar em coisas muito boas na gestão a partir desse olhar também. Tá? Muito obrigado. Muito bom, Elton, muito bom, Larissa. Parabéns pela apresentação de vocês. Meu nome é Fabiano Marques, estou hoje como reitor do Centro Universitário Facens e para mim foi um prazer participar dessa enriquecedora experiência aqui. E nós tivemos uma participação bem interessante das pessoas no nosso chat, tá? Com diversos comentários, falando sobre, por exemplo, a Gislaine fala sobre a inserção também do projeto de consciência negra no PPP para trabalhar nessa reflexão de forma contínua seria muito importante para esse projeto, para que esse projeto fosse permanente e durasse durante todo o ano letivo, né? Um outro comentário interessante aqui do Roberto Castelar, que é interessante sugestão de materiais para fundamentação dos conteúdos que trabalhem a temática. A Gislaine Fernandes falou sobre a complexidade dessa temática e que ela traz muitas reflexões em torno da realidade vivenciada nas escolas, e isso é um aspecto, de fato, muito importante aí. A Andréia Scatolin e a Érica Landim falaram muito na linha dos pequenos avanços que tem um longo caminho pela frente, né? E diversos outros comentários também. Tivemos também comentários sobre a importância da gestão nesse processo, né? E eu queria comentar exatamente nesse primeiro aspecto, nessa primeira pergunta, Elton e Larissa, esse aspecto, né? O Elton colocou bastante aí a questão da importância de você ter uma equipe dentro da escola, de trabalhar a cultura da escola para ela conseguir disseminar tudo isso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais, visto que aqui nós temos um público grande de gestores educacionais, gestores de escola, associado ao fato de que você ter políticas e você ter documentos normativos ajuda, porém, na hora de colocar tudo isso na prática, ainda tem um longo trabalho, vamos chamar assim, né? Então, talvez falar um pouco aqui, Elton e Larissa, como fazer isso chegar lá na ponta, né? Como trabalhar a cultura dentro com os colaboradores, com os gestores e professores das escolas, para que essa filosofia, essa atuação, né, chegue de fato dentro da sala de aula e que seja criada uma cultura que com o tempo vai evoluindo, como disseram alguns comentários aqui. Larissa, você quer começar? Eu acho que eu vou deixar para você, que eu acho que você tem mais a acrescentar. Eu trabalho bastante com os dados, mas eu vou deixar você começar. Não, ótima, ótima questão. E aí tem uma coisa para pensar que puxa, por onde que a gente começa, muitas vezes? Porque eu acho que esse disparador, ele é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque quando a gente fala da construção de uma cultura na escola, a gente pensar de ampliar essas dimensões na atuação da escola, incluir no plano político-pedagógico da escola essas dimensões e tudo. Eu penso, gente, que é o seguinte, tem alguns caminhos que passam pelo caminho da conscientização, passam pelo caminho dos estudos, né, de trazer para dentro dos horários de ATPC, nas reuniões de planejamento, trazer essas temáticas. Então, acho que são algumas práticas que são interessantes de serem trazidas. Agora, tem uma coisa que eu queria aproveitar dentro dessa dimensão dos dados. É muito importante a escola ela entender qual tipo de desafio ela tem, que tipo de problema ela enfrenta. E uma das formas para entender isso talvez seja olhar para, como os nossos estudantes estão. Primeira coisa, como é que os nossos estudantes, e isso as escolas têm essas informações. Como é que os nossos estudantes eles estão
desempenhando, sabe? Como é que a gente fecha agora esse semestre, fechamos agora o semestre, e como que esses estudantes eles estão? Eles estão aprendendo mais, estão aprendendo bem, tiraram boas notas, tiraram poucas notas, faltaram mais, faltaram menos, como é que esses estudantes estão? A partir do momento que a gente enxerga como esses estudantes estão, quem são esses estudantes? Quem são esses estudantes? Isso está concentrado em que turma? E outras, são estudantes pretos, pardos, brancos, indígenas. Será que existe? Porque são questionamentos, gente, que a gente não... E eu falo isso como professor que eu fui. Eu estou falando assim, eu fui um professor de história, formado em ciências sociais, em que eu fui formado dentro de uma concepção que as questões sociais elas vinham antes das questões raciais. Tá? E essa é uma norma. E não fui só eu que fui formado assim. Tá? E, então, fazer esse tipo de levantamento, eu não fazia esse tipo de levantamento. Tá bom? Então, ninguém está aqui trazendo regrinha e tal, mas eu estou trazendo aqui algumas provocações. Então, será que quando a gente olha nossos estudantes, como que eles estão, e se a gente fizer essa pergunta, puxa, mas quantos são os estudantes negros, quantos são os estudantes brancos, em que lugares que eles estão? Será que as crianças negras estão faltando mais? Os pais vêm menos aqui nas reuniões? Estão aprendendo menos? Né? Ou não? Ou não, porque também isso... E outra coisa, a gente está falando aqui dentro de um campo do desafio, mas de repente a gente pode encontrar uma outra realidade, inclusive. A gente pode encontrar que, não, é quem mais vem, é quem mais participa, é quem mais faz, é quem mais tira boas notas, é quem mais está indo bem aqui nessa escola. E por quê? Então, essas perguntas da gestão são perguntas que são importantes, porque a partir disso, então você começa a descrever. E a partir disso vai ser importante você entender, junto com seus professores, junto com o corpo de gestão da escola, qual que é o desafio, quais são os problemas que você tem. Quais são os problemas que a gente tem? Puxa, a gente tem um problema aqui, meu, que talvez a gente vai precisar olhar. E isso vai tirar vai tirar nosso sono. Porque talvez a gente não tenha solução pronta e acabada. Se uma escola constatar, por exemplo, a maioria dos nossos alunos negros não estão aprendendo adequadamente, ou então a maioria dos nossos alunos negros está aprendendo adequadamente, o que a gente faz com isso? Isso vai tirar nosso sono, de alguma parte. Agora, isso vai nos convocar a pensar coisas. Puxa, então, espera um pouquinho. Então, talvez a gente tenha que trazer essa discussão para um conselho, a gente tem que falar isso no ATPC. Aí, discutindo isso no ATPC, talvez a gente gere um projeto aqui dentro dessa escola que olhe para isso. Só que para fazer esse projeto, a gente vai precisar ter amparo, a gente vai precisar ter material. Onde que a gente busca esse tipo de material? Né? Será que a secretaria tem alguma coisa? Será que a secretaria está fazendo algo? Será que a nossa regional aqui está tratando essas questões? Será que outras escolas estão tratando dessas questões, estão buscando soluções para isso também? Será que num fórum de diretores a gente consegue debater sobre isso? Porque aí isso tudo vai se movimentando. E, gente, isso que eu estou falando não é muito diferente, talvez, de como que os gestores entendem desafios administrativos, por exemplo, na sua escola. Não é muito diferente de como vocês entendem o desafio de ter mais ou menos professores, de ter faltas, de ter problemas com a limpeza, de ter problemas de infraestrutura, né? Porque você vai partir de uma constatação, de um entendimento, de uma investigação sobre aquilo, de fazer perguntas, de fazer hipóteses e buscar conversas e discussões e soluções coletivas, né? Essa é a minha reivindicação, que essas coisas elas sejam trazidas para dentro de um campo de normalidade de gestão. Embora elas sejam complexas, embora elas sejam profundas,
embora elas sejam novas, né? Mas eu acho que esse caminhozinho aqui que eu falei, e talvez eu tenha simplificado muito, né? Vocês, na realidade, vocês têm mais entendimento sobre isso, mas talvez seja um caminho, talvez seja uma forma de introduzir. E outra, da introdução desse tema ser mais orgânica, Uhum. porque parte de desafios e parte de problemas que vocês estão vivenciando, e não como algo que alguém falou que precisa entrar na tua escola. O que a gente está dizendo é que essas questões elas precisam começar a fazer parte da gestão, precisam começar a fazer parte dos questionamentos, né, de gestão. Não sei Bom, se eu eu respondi. concordo plenamente, Elton, com você. Eu acho que fazer esse levantamento dos dados, até porque cada realidade de uma rede, cada escola é uma realidade, desde a composição da diversidade dos alunos ali, dos níveis socioeconômicos. Eu acho que mais importante do que só fazer o recorte racial dos indicadores, a gente tem que associar eles com outros indicadores, desde o nível Uhum. socioeconômico, a localização dessa escola, se ela está num ambiente urbano, se ela está num ambiente rural, para saber se esse aluno, ele, por exemplo, está faltando porque está difícil o acesso à escola. Então, é realmente olhar para o contexto e a realidade das próprias escolas que vão surgindo os direcionamentos, da onde atuar, o que a gente pode fazer para melhorar o aprendizado desses alunos e buscar a equidade, particularmente. E fazer com que esses dados todos, essas informações cheguem, né, Larissa, para que as ações possam ter subsídios concretos, né? Gente, Com certeza. para finalizar essa ótima aula que nós tivemos aqui hoje, eu queria fazer uma pergunta do Alex Juliano Rodrigues, tá? Abre aspas. Há um ditado religioso que quando não se confronta o diabo, você está andando com ele do lado. O fato de não haver conflitos no Brasil entre brancos e negros não gerou um certo comodismo político? Fecha aspas. Essa é Sim, a pergunta dele. sim, é uma boa questão. É uma boa questão. Vai ter uma forma de olhar para isso, Juliano, Alex, que é uma questão assim. Ah, então o Brasil ele deveria ter esses conflitos mais escancarados, né? Mais evidenciados. Tem muitas pessoas, acho que muita gente, inclusive dos movimentos negros, que pensam nessa direção também. É uma forma de ver. Talvez isso tornasse essas questões mais evidentes, né? A nossa história, ela foi outra. Ela foi uma história em que ela tentou escamotear o conflito, só que não deixar ela escamoteia o conflito, mas ela não faz a guerra deixar de existir. Isso que eu chamo. Então, assim, será que não existe conflito? Existe. A maioria das pessoas mortas pela polícia e tal são negras, né? A maioria das pessoas que sofrem os desafios de desigualdade no Brasil também. Então, acho que isso mostra que esse conflito ele existe. Ele não é tão escancarado do ponto de vista de um apartheid social, né? De demarcadores sociais tão escancarados e tão evidentes. Ele é mais escamoteado e, por isso, mais difícil de lidar, mais difícil de tratar. Então, não é um comodismo político, sim, porque é um comodismo que ele se deixa influenciar por uma visão de harmonia, só que é uma visão de harmonia que ela não existe, né? Ela não é presente, né? E, e, tem, e vai ter gente que vai dizer que isso é bom, isso é bom, isso é ruim. Na verdade, da forma como eu penso isso é que assim, talvez isso não tenha trazido também as mudanças que eram as mudanças necessárias que a gente precisa. A gente precisa talvez, como você falou, evidenciar que o problema existe, né?
que o desafio existe, né? E tomar isso para nós como uma forma, como uma necessidade de mudança, né? Nós fizemos uma escolha sociológica, política, social, tudo, de pensar que não, né? De se imaginar não, né? De entender que, poxa, não, quem tem conflito, isso aí existe na África do Sul, isso existe nos Estados Unidos e tal. Agora, o que a gente precisa entender, e talvez espero que a gente esteja entendendo isso, é que existem muitas e muitas formas de manifestação desse conflito, né? E ele não precisa ser rasgado dessa forma, né? Existem outras formas. Então, por exemplo, você interpretar que racismo é só quando uma pessoa chama uma pessoa negra de macaco, infelizmente não é só nesse campo que isso está registrado, né? Isso está registrado quando você tem duas pessoas, uma pessoa negra e uma pessoa branca, em condições de lutar por um emprego, e as duas com as mesmas condições e tudo, e competências, a pessoa branca é escolhida. E ninguém sabe explicar o porquê. Quer dizer, sabe explicar o porquê, mas ninguém nem viu. Então, aquilo que é não dito, aquilo que não é nem pensado, aquilo que é uma não questão, isso é uma coisa que eu acho ela ainda mais perigosa, porque é difícil de pegar, né? É difícil de lidar. Então, é uma Conflitos boa questão velados, isso que né? você traz. É muito velado, é muito escamoteado, Uhum. é uma nuvem, né? É. Larissa, alguma consideração? Nada a acrescentar, concordo Não. plenamente. Legal, gente, uma experiência enriquecedora, acho que para todos, para mim também, tá? Gostaríamos muito de agradecer a Larissa, ao Elton, pelo brilhantismo com que falaram aqui hoje, que apresentaram os dados. Para nós foi uma honra estar aqui hoje com todos vocês. Agradecemos muito a presença e a colaboração de todos vocês, gestores, professores, técnico-administrativo das escolas, assim como também o Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto, né, o Polo de Ribeirão Preto, a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, e agradecemos muito por essa aula desses mestres que estiveram aqui com a gente, também a colaboração dos nossos apoiadores aí, que fizeram tudo isso acontecer e estão aqui com a gente, permitindo uma transmissão tão boa. Então, gente, boa noite a todos, muito obrigado e um ótimo proveito dessa rica experiência que a gente teve aqui hoje. Um abraço. Boa Obrigado, noite. gente. Muito obrigado. Boa Obrigada. noite. Contem conosco. Abração.